Aleluia. Hermanos, ponga tu coração bem atento nesta manhã, amém? Há uma palavra hermosa que o Senhor nos dá nesta manhã, para que sigamos meditando em sua palavra e sendo transformados por ela, amém? Amém. Sabe, hermanos, que Deus, a Bíblia é um livro que está repleto de curiosidades. Incluso quem estuda a literatura, idiomas, essas coisas, vai encontrar algo para aprender aqui. Quem estuda ciências, matemática, filosofias, todo que você ocupe, psicologia, vai encontrar algo aqui na palavra do Senhor, amém? Muitas das supostas verdades que escutamos aí afuera, de filosofias e um sinfim de situações e coisas que o ser humano habla, muitas delas coisas sacadas de aqui, da Bíblia, da palavra do Senhor, amém? Então, se dizendo isso, irmãos, o Senhor nos tem muitas formas de expressar sua palavra, de fazê-lo com que nós outros podamos entender sua mensagem, de forma que o doutor pode entender, o laico pode entender, o peão de uma finca de obra de construção pode entender, a pessoa que não tem nenhum estudo também pode entender a palavra, o que é doutor aí na universidade, ou seja, a palavra está acessível a todos, amém, irmãos? Com só que se abre o coração, não importa se é doutor ou se é analfabeto, não entende das letras, nem escrever seu nome, quizá não sabe, vai entender a palavra, amém? Por quê? Porque Deus usa linguagem, irmãos, ou seja, várias formas de linguagem Deus utiliza aqui, as chamadas figuras de linguagem, figuras literárias. Deus habla através de parábolas, de metáforas, de símbolos, verdade que sim? Deus utiliza alegorias, várias expressões que nós conhecemos estudando aí na universidade, na escola e no colégio, de maneira que todos podem entender sua palavra, que nada diga, mas não entendi, só o doutor olhar que pode entender. Não. A pessoa que não sabe ler nem escrever pode entender a mensagem da palavra, amém? Porque é uma mensagem sensível. Nós outros que o complicamos a vezes, que enchemos aí de teologias, de coisas e complicamos a mensagem. A mensagem bíblica é uma mensagem sensível, fácil de entender, porque Deus utiliza várias formas de expressão aqui, amém? De maneira que todos podem entender, amém? Quando falamos pelas metáforas, é uma figura de linguagem, uma figura literária, verdade? Que é usada para comunicar ideias espirituais aqui na Bíblia, esse é o sentido. Falar de ideias, verdades espirituais, de forma sencilla e que seja visual, ou seja, é o momento que tu escute algo em que Deus utiliza essa forma de se expressar, como na metáfora, tu escutas e imediatamente, seja um doutor, seja um analfabeto, não importa quem seja, vai formar uma imagem em sua mente, amém? Les vou dar um exemplo. O Senhor disse que nós somos ovelhas, sim ou não? É uma metáfora, amém? É uma metáfora, está usando uma figura de linguagem para que todos possam entender. Quando você pensa, eu sou uma ovelha, então você vai estudar as ovelhas. Quais são as características desses animais, verdade? Que é que o Senhor de estes animais aplica à vida humana, aqueles que são filhos dele, amém? Também habla de los cavalos, verdade? Que são tercos, duros e tem que andar a cabresto para mover-se. Enfim, Deus utiliza essas figuras para que todos podamos entender, amém? E quando habla de ovelhas, está expressando o Senhor, hablando do pueblo de Deus, las ovelhas de mi aprisco, de mi pasto. ¿Quiénes son? Son los elegidos de Deus, amém? Los que han sido alcanzados, los que han pasado por el nuevo nacimiento, los que tienen su nombre escritos en el libro de la vida, amém, hermanos? Que são hijos de Deus.
Para um melhor entendimento, para fácil entendimento, Deus nos habla de ovelhas, amém? Para trazer uma ensinança espiritual de algo bem natural. E quando vemos características das ovelhas, vamos apontar 3 aqui ou 4 muito rapidamente. Animais que dependem do pastor, amém? As ovelhas dependem de um homem, de um ser humano que las conduzca, amém? Que las guie onde há pasto, onde há melhor alimentação. Dependem de um pastor que las guarde, que las proteja, já seja de lobo, de los animais que vêm aí para comerse, verdade? Ou incluso de los ladrões humanos, o pastor pode defender-se. As ovelhas, hermanos, se desorientam muito facilmente, perdem a orientação, a ubicação de onde estão. Podem ir comendo, passo, comendo, não se dão conta que caiu no precipício, muito cerquita desses pés. Se desorientam, perdem a ubicação, se desubicam, amém? E é necessário alguém estar aí, atento, vendo a ver como quitar-se-la do perigo, afastá-las do perigo. E esse é o papel do pastor. Por quê? Porque são animais que se desorientam muito facilmente. Se Deus nos disse que nós outros para Ele somos como ovelhas, o que está dizendo o Senhor? Que nós outros facilmente nos desorientamos. Estamos muito bem metidos, llenos de poder e glória. Veja o domingo como estava a igreja. Você vai dizer, pero pastor, muita gente não era de aqui? Sim, de verdade que não era. Pero de toda essa gente que estava aqui, será que hoje estão congregando em suas igrejas? Ou não? Amém? Se desorientam muito facilmente, amém? Se deixam levar muito facilmente por coisas, por situações, por circunstâncias, por invitações que vêm por aí. São animalitos que necessitam de uma guiança, necessitam de la proteção, necessitam de alimento e necessitam de água. As ovelhas não bebem água sucia, contaminada. Sabem disso, irmãos? Diz a gente que trabalha nas fincas que os cavalos também, amém? Quando andas em meu campo por aí, cavalgando com tu cavalo, se tu cavalo se detiene a beber água, tu podes beber esta água porque é pura, ele sabe, amém? Agora, se beber água, aonde tenha sede, não se atreve a tomar, a beber, tampouco tu lo hagas, porque não é boa água, amém? Então os animais têm um sentido, verdade? Eles sabem. E as ovelhas de igual maneira necessitam de água limpa, cristalina, pura, que les pueda saciar sua sede e hacer bem a seus corpos. Assim somos os hijos e hijas de Deus. Amém, hermanos? Não é qualquer água que vamos a tomar, sim ou não? Não é qualquer mensagem, qualquer palavra, qualquer doutrina, qualquer coisa que nós vamos a tragar e está tudo bem. Não, verdade que sim? Pero sim, assim lo hacen muita gente, em muitas igrejas, amém? Se desorientam também através da palavra predicada, que às vezes não é a sã doutrina, e as pessoas andam tragando-se e comendo o que venga, verdade? Aceitando o que venga, porque de por si foi o pastor que falou, foi o profeta que disse, foi o apóstolo que predicou, então se ele deve saber o que está dizendo, e vamos. O que passa com nossa vida espiritual? Quando o alimento que comemos não é o alimento que Deus tem para cada um de nós. Amém? Vivimos enganados, verdade? Vivimos enganados, enfermos espiritualmente, quando o alimento que comemos não é o alimento que Deus nos ha preparado. A Bíblia diz em Salmo 23 que o Senhor é nosso pastor. Amém? Que salmo tremendo. Ele sabe a melhor água, o melhor pasto, o melhor alimento. Ele sabe onde está o perigo, onde pode conduzir seu rebanho, onde não pode levar, onde não deve levar seu rebanho. Todo esse é o pastor. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar, o pastor conhece o lugar onde está. Amém?
Ele conhece o ambiente, ele conhece os perigos, onde há precipício, onde há cercamento de animais predadores. Ele tem esse conhecimento, amém? Ele tem uma visão diferente da visão da ovelha. Qual é a visão da ovelha? Hacia abaixo, comendo, mordiscando, rumiando, buscando água, buscando comida, está aí desapercebida em lo suyo, e não vê muitas vezes o perigo que se acerca. Quem tem uma visão mais allá é o pastor, amém? E aí é onde muita gente se perde, porque se confia, verdade? Porque disse: não, de por si já estou há muito tempo essas coisas do Senhor, a mim nada me vai enganar, e sim são enganadas muito facilmente. E por aí também está a situação quando Deus habla da obediência, verdade? Está caminhando em obediência a nosso pastor, e também ao pastor terrenal, ao líder que Deus põe sobre o uno, amém, irmãos? Porque se supõe que se Deus lá escorreu e puso aí, essa pessoa teria uma visão mais allá das ovelhas, sim ou não? A ovelha está vendo aqui, a la redonda, muito cerquita, aí onde está a comida, mas o pastor está vendo allá, onde há leões e ossos e animais, e inimigos e ladrões. A visão é mais ampla e pode mover seu rebanho a um lugar de proteção. Vamos entender isso, irmãos? Amém? De aí a importância da obediência. Amém? Não importa, eu tenho 50 anos de cristiano, mas se Deus todavia te pôs em um lugar onde há um pastor que te guie, obedece a ele, amém? Porque a esse homem Deus lhe dá visão, direção, lhe habla, e enfim, caminhe em obediência e todo lhe vai ir. Amém, igreja? Vamos entender? Diga comigo: as ovelhas são animais que dependem de um pastor. São animais que se desorientam muito facilmente. São animais que necessitam de um guia, necessitam de proteção, necessitam de alimento limpo, puro, amém? Nutritivo e água límpia, amém, irmãos? Então, se como as ovelhas dependem do pastor, nós outros dependemos do Senhor, amém? Nosso pastor. Livro de João, capítulo 10, abra aí, por favor. João 10. João 10, versículo 26, disse: pero vosotros não creéis, porque não sois de mis ovelhas, como os he dicho. João 10, 27 agora. Mis ovelhas oyen mi voz, e eu las conozco e me siguen, amém? E disse: e eu les dou vida eterna, e não perecerão jamais, nem nadie las arrebatará de mi mano. Disse que mi Padre me las dio, es maior que todos, e nadie las pode arrebatar de la mano de mi Padre. Eu e o Padre uno somos, amém? Obediência a Deus, amém, irmãos? Porque nadie pode arrebatar-nos da mano do Senhor, sempre e quando permanecemos em sua mano, amém? Se nos apartamos, se nos descarriamos, bueno, aí coisas se complicam. Outra figura de linguagem que o Senhor usa aqui, nos compara com os árboles, amém? Árboles. Se quando habla de las ovelhas, está falando o Senhor de um povo de Deus. Quando habla de árvores, está falando de um crescimento espiritual, amém? Os árvores representam estabilidade. Diga comigo: estabilidade. Por que os árvores representam estabilidade, irmãos? Porque suas raízes estão profundas, amém? Estão metidas pela terra, irmãos. Pois soprar ventos e tempestades, os árvores permanecem aí. Quais são os que caem? Onde suas raízes estão superficiais. Há árvores que a raiz é muito superficial, evidentemente.
que quando sopram os ventos, esses árvores vão cair. Amém? Nos habla de estabilidade, nos habla de raízes profundas, nos habla de vida, amém? E também de frutos, amém, hermanos? Que disse, hermanos, em Mateus 7? Que habla em Mateus 7? Veja o que disse Mateus 7, versículo 17. Não, vamos ao 16. 15, disse: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros com vestidos de ovelhas, veja, não toda ovelha é de verdade ovelha, às vezes vem travestido de ovelha, pero por dentro são lobos rapazes. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol, diga comigo, todo buen árbol dá buenos frutos, pero el árbol malo dá frutos malos. Amém? Dice: no puede el buen árbol dar malos frutos. Si usted es buen cristiano, buen hijo de Dios, tendrás que dar buenos frutos, amém? Porque seria contra a natureza que um árbol bueno, um árbol malo dera frutos buenos, amém? Ou que um árbol bueno dera frutos malos, seria contra a natureza. Está muito claro que disse: não pode. Por isso diz que não se pode recolher uvas de los espinos, amém? Cada árbol tem seu respectivo fruto, e vai dar bom fruto, porque é esse fruto que vai dar. De sua semilla sale esses frutos. Disse: não pode o bom árbol dar malos frutos, nem o árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que não dá bom fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos conoceréis. Amém? Então, se nos árvores habla de vida, habla de estabilidade, habla de raízes, pero também habla de frutos. Amém? E outra característica, curiosidade, quando habla de raízes, habla que as raízes de los árboles vão buscar o melhor nutriente para seu crescimento e para sua estabilidade. Amém? E vão a meter-se profundamente na terra a buscar água e os melhores nutrientes que a terra pode dar. Amém? Se a raiz não se aprofundiza, o árbol queda muito inestável. Dice Salmo 1:3. Salmos 1:3. Oi? Aham. Exato. Amém? Cresce para baixo. Amém? Assim é. Há árvores que são mais grandes abaixo que arriba, né? Porque se agarram, se aferram à terra. Dice el Salmo 1: bem-aventurado é o varão que não anduvo em conselho de malos, nem estuvo em caminho de pecadores, nem em silla de escarnecedores se ha sentado, sino que em la lei de Jeová está su delícia, e em su lei medita de dia e de noite. Como será esse varão ou essa mulher? Como árbol plantado junto a correntes de águas, aleluia, que dá seu fruto em seu tempo, e sua hoja não cai, e todo o que hace prosperará. Amém, irmãos? E aí disse: não assim os malos. Nós já sabemos que passam os malos, verdade? Que são como o tamo que arrebata o viento, e aí vai. Então estamos falando, irmãos, de estabilidade, de raízes profundas, de vida, de fruto. Amém?
Quando habla de los pámpanos em Juan capítulo 10 por aí, ou 15, habla também, né, que se não dá fruto será cortado. Assim habla. Então, se Deus nos dá essas parábolas, essas metáforas, essas formas de se expressar, para que todos nós podamos entender, é a mensagem do Senhor. E quando o entendimento não está aberto, não é porque Deus não está falando de forma clara. Às vezes é o coração endurecido. Amém? João capítulo 15 habla de la vida verdadeira, verdade? Então, se o coração é endurecido, irmãos, tem dificuldade de entender a mensagem. Por mais sencillo que é, e que de verdade é sencillo, não logra entender, não capta. Por quê? Porque o coração está cerrado, está endurecido. Então o Espírito Santo tem que quebrantar esse coração, amém? Para que a palavra pueda de verdade fluir nessa vida, amém? Outra metáfora que Deus utiliza e é compararmos com peces, amém? Quando habla de peces, habla de personas e também habla de missão, a missão da igreja. Abra tu Bíblia aí, irmãos, em Mateus 4. Mateus 4, diz o versículo 18. Andando Jesus junto ao mar de Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e Andrés, seu irmão, que echavam a rede em el mar, porque eram pescadores. E les dijo: veni em pos de mim, e os haré pescadores de homens. Amém? Então, quando habla de peces, a comparação, a metáfora que Deus está utilizando é como seres humanos, como pessoas, como hijos alcançados por Ele, mas também habla de uma missão, da igreja, da missão de seus discípulos, que é ser transformados em pescadores de homens. Tremendo isso, verdade? Pessoas comparadas com peces. Habla também de um linguagem missioneiro, amém? O Senhor usa a comparação de los pescadores de Galileia, Pedro, Andrés e todos os pescadores que aí trabalhavam, los chama para serem discípulos e diz que eles vão agora pescar não peces, senão seres humanos, amém? Então se habla do chamado da igreja, do linguagem missioneiro. Sabe, irmãos, Lucas capítulo 5, Lucas, há um passagem muito conhecido chamado La Pesca Milagrosa, verdade? Pesca milagrosa. Diz capítulo 5, versículo 1: aconteceu que, estando Jesus junto ao lago de Genesaré, o gentio se agolpava sobre ele para ouvir a palavra de Deus. Amém? ¿Por que se agolpava a gente, hermanos? Para ouvir a palavra de Deus. Amém? E viu duas barcas que estavam cerca de la orilla del lago, e os pescadores, havendo descendido de ellas, lavavam suas redes. E estando em uma daquelas barcas, la qual era de Simão, le rogou que la apartasse de tierra um pouco, e sentando-se ensinava desde a barca a multitud. Quando terminou de hablar, dijo a Simão: boga mar adentro e echava estas redes para pescar. Agora sim, pescar peces. Respondendo Pedro, lhe digo: Maestro, toda a noite hemos estado trabalhando
e nada hemos pescado, mas em tu palavra echaré la red. Amém, igreja? Disse: e havendo hecho, encerraram gran cantidad de peces, e su red se rompia. Amém? Se llenaram de temor e todo mais. Então, hermanos, quando habla, o Senhor usa a metáfora de peces, habla de pessoas alcançadas, pessoas sendo rescatadas do mar deste mundo. Amém? Venimos do mar deste mundo de pecado, de suciedade. O Senhor echou sua rede, diga-se, sua palavra, seu Espírito Santo, e nos sacou do mar. Amém? De perdição e pecado. Glória a Deus. E por que Deus utiliza essa metáfora? Porque Deus habla que o ser humano, que seus filhos, não todos, mas seus filhos, são como peces. Amém? Por quê? Em primeiro lugar, irmãos, porque o pescado é um alimento que se come em toda parte do mundo. Amém? Em todas partes do mundo a gente come peixe. Amém? Pescados. Verdade, sim ou não? Onde não há mar, não há orilla, não há litoral, a costa marítima, há lagos, há rios, há porções de água onde aí há peces. Amém? Em todo lugar há. Então, é um alimento abundante. E por essa razão Deus utilizou o peixe como essa figura de linguagem para falar de aqueles que são alcançados, de aqueles que são resgatados do mundo, porque em toda parte do mundo esse animal está presente. Amém? Aunque não haja mar, mas há rios, há lagunas, há todo tipo de porções de água onde vai haver grande, pequeno, de qualidade para comer ou não, mas vai haver esse animal. Então é por a abundância. Que mais? Por ser muito fácil de obter, onde quer que tu vá, tu não encontra. Fácil de obter, por quê? Porque tu não ocupas um equipo sofisticado de pesca, verdade? Não tenho um trasmalho, como vou a pescar? Bueno, como na canha tu pode pescar, verdade? Não é necessário uma canha de carbono importada de Latina, não. Um pedacito de bambu, aí uma varilha que tu encontras por aí, você pode improvisar e pescar. Amém? Dependendo do lugar, qualquer coisa tu pode utilizar para atrapalhar esses peixes que estão aí. Então, se é de fácil, muito fácil obter. Que mais? É um alimento nutritivo. Amém? Rico em proteínas, e dizem por aí ômega 3. Amém, igreja? Ômega 3, muito importante dizer isso, amém? Muito bueno para a circulação, para o coração, essas coisas todas. Que mais? É muito versátil para cozinhar. Não te gusta frito? Pode ser sopa, verdade? Não te gusta empanizado? Pode ser barrilho, verdade? Pode incluso comer cru se queres, a puro limão, a tipo ceviche. Sim ou não, irmãos? Ou seja, há muitas formas de hacerlo. Não te agrada de uma maneira, hazle outra e aí vá, pero você pode comer. E é delicioso, verdade? Então, irmãos, é uma fonte de alimento. Desde as primeiras civilizações, o ser humano já comia peixe, comia os pescados, amém? Agora, irmãos, com todas essas qualidades, com todos esses benefícios que o pescado pode dar à vida humana, devemos entender e buscar entender por que razões, verdade? De verdade, Deus nos compara a los peces, además de ser abundante, fácil de obter, nutritivo, de fácil cocinado, aí se pode freír, assar, enfim, hacer de qualquer forma. Há outras razões por las que o Senhor nos compara com o pescado. E uma delas que nós podemos entender, irmãos, é que o pescado, ao haver sido sacado do água, você não pode já imediatamente comer-se. Verdade, assim? Você não pode sacar um bagre e já se põe a comer. Não pode. Sim. Você tem que limpar esse animalito. Sim ou não, irmãos? Pero, em primeiro lugar,
Você tem que selecionar, porque não todo que tu consiga sacar é bueno para comer. Alguns não lo são. Amém? Você tira um trasmalho, não todo você vai trazer para a casa. Não todo é para comercializar, para vender, para comer, se não serve. Alguns você vai botar, então você tem que selecionar. Amém? Outros talvez sejam buenos para comer, mas não estão em o tamanho que deve estar para comer-se, então você tem que devolver ao mar para que siga crescendo. Que mais? Deve ser selecionado, deve ser limpiado. Amém? Você não pode sacar do mar e já sair comendo. Se tem escamas, tem que quitar as escamas, sim ou não, irmãos? Que mais? Tem que ser preparado, sazonado. Ponga aí sal, chile, limão. Não sei o sazão que tu pones aí, o pescadito que comes. Então tem que ser, diga comigo, selecionado, limpiado e preparado. Amém? Para depois comer. Que mais? É nesse processo de limpiar e preparar. Primeiro, quitar as escamas, se tem escamas, sim ou não? Cortar as aletas, se não vai comer. Quitar a cabeça, se para ti não serve para comer. Quitar as brânquias, é branca que se diz, verdade? Que mais? Quitar as entranhas. Não vai comer um pescado com as entranhas, sim ou não, irmãos? Ou seja, deve passar por todo um processo para transformar-se em alimento. Então, por mais que seja de qualidade o pescado que você logrou sacar, que seja aí um pargo novo, que a gente lhe gusta, uma corvina, sabe, esses animalitos que me encanta comer, não pode escolher de um solo, tem que levá-lo e fazer toda uma preparação, verdade, para comer, senão não serve para comer e não será um alimento nutritivo. Então, irmãos, todo isso nós outros podemos entender por que Deus nos compara a los peces, verdade? Nós outros, quando somos rescatados deste mundo por a mão poderosa do Senhor que nos atrapou, podemos ter grande potencial, sim ou não? Grande potencial. Podemos ter muitas qualidades, como querem os peces mais famosos e comestíveis por aí, pero devemos passar por um processo. Amém, irmãos? Não, me converti, já sou cristiano recambiado. Não. Fui a um hotel aí há 3 dias sendo ministrado, me quitaram os chamucos, agora sou nova criatura, estou cambiado já. Não, há todo um processo. Amém, irmãos? Que grande potencial tu podes ter? Sim, podes ter. Deus ha puesto potencial em cada um de nós outros, dones, talentos, habilidades, pero todavia não servimos de alimento, de fuente de alimento para o hambriento. Podemos ter muitas qualidades, pero hasta que Deus haga o processo de selecionar, limpiar, preparar, amém? Não seremos bom alimento para nada. Amém? Com todas as grandes capacidades que teremos, um recém-atrapado por a mão de Deus deve estar sentadito e esperando que Deus empiece um processo. Amém? De santificação, de purificação, de preparação para em algum momento ser transformado em uma fonte de alimento. Amém? Para a gente hambrienta que aí está fora, necessitado de alimento. Então diga comigo, devemos ser selecionados, limpiados e preparados, amém? Para que Deus nos transforme em alimento de qualidade. Romanos 12. E aí empieza o Senhor a trabalhar nesse suposto pescado de qualidade que o Senhor ha sacado do mar, amém? Glória a Deus. Se bem é certo, alguns querem com aparência de cuminate, verdade? Verdade? Os cuminate, que pouca gente hace algo para comer dos animais. Muita gente nos bota, são peligrosos, verdade? Alguns fazem sopa de cuminate, não sei como lo hacen, pero lo hacen. Resbalosos e malos, porque
de clávanos peligrosísimos. Y muchos son los supuestos hijos de Dios que son como culminantes, ¿verdad? Son animalitos bravos, ¿verdad? Venenosos, peligrosos, hasta que Dios les transforme. Y algunos pasan de por vida en la condición de culminante, hermanos. Nunca se convierte, nunca cambia, no hay transformación. Infelizmente es mesmo, ¿verdad? ¿Ah? De los bravos, amém? E entra e sai da igreja, e vai para cá e vai para lá, e sigue sendo culminante, não cambia. Capítulo 12 de Romanos diz: assim que, hermanos míos, os ruego, por las misericórdias de Deus, que presenteis vuestros cuerpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vuestro culto racional. La condición, la forma con la que Dios nos va a transformar nuestra mente, sacarnos de la condición de pez despreciable que no se puede comer, para alimento, fuente de alimento a las personas que necesitan, es que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Presentarnos, Señor, es salir de un mar de contaminación y de pecado. Estoy sucio, estoy contaminado, y me pongo en tus manos para que tú me limpie, me lave, quite las entrañas, me dé vuelta. Amén. ¿Cómo se llama aquellas cosas que clavan? Las aletas y todo más ahí. Lo que va a causar daño en el rebaño, en el pueblo de Dios, el Señor tiene que ir cortando. Amén. Las entrañas que están ahí llenas de suciedad y pudredumbre, el Señor tiene que abrir de par en par y quitar todo lo malo. ¿Me está entendiendo, hermanos? Y la única manera es que nos entreguemos. Aquí dice, Paulo está rogando que se presentem la gente delante de Dios, que se entreguen, amén, de cuerpo, amén, espírito y alma y mente y corazón, para que sean transformados. Dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, dice otras versiones. Hemos sido sacados por el trasmalo de Dios, no debemos estar conforme a la situación que vive ahí fuera, amén. No debemos seguir haciendo y viviendo de la manera que vivíamos allá afuera. Hemos sido sacados de ahí, amén, iglesia. Dice, no os conformen con esto, con lo que hace el mundo. No tienes que copiar, no tienes que seguir. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Amén. La renovación de nuestra mente es que nos va a transformar. Es la única manera de un ser humano, un hijo de Dios, ser transformado en fuente de alimento a los hambrientos, es que su mente sea renovada, transformada, restaurada, sanada, cambiada. Amén. Todo empieza por la mente. Si mi mente no cambia, hermanos, mi lenguaje, las palabras que salen de mi boca no van a cambiar. Amén. Mis enojos, mi rabia, mis odios, mis resentimientos, mis raíces de amargura, nada de eso va a cambiar, y voy a seguir ahí, porque si la mente no cambia, nada va a cambiar. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros éramos, Señor, hermanos, como ervas malas, ¿verdad? Erva mala, dañina. Aí o Senhor nos rescata, nos sana, nos restaura, nos limpia, nos transforma y hace de nosotros fuente de alimento. Usted tiene que decir, Señor, transforma-me en fuente de alimento. Amén. Tengo vecinos en mi comunidad que están hambrientos de Dios,
Têm um hambre, têm uma sede, que não sabe qual é a origem, não sabe por que tem essa situação em suas vidas. Transformem a mim como fonte de alimento, fonte de água viva, para que possa saciar a sede dessas pessoas. Amém? Porque eles têm uma hambre e não sabem que tipo de hambre é. E por isso se alimentam de qualquer cutinada que o mundo lhes dá, porque não sabem qual é a procedência, que tipo de alimento lhes pode sanar, llenar e completar esse vazio. Nós outros sabemos, sim ou não? Amém? Então se ore ao Senhor e diga: Senhor, quero ser transformado em fonte de alimento, quero ser transformado em fonte de água viva, onde o sedento pode ir e encontrar algo, encontrar refrigério à sua alma. Como vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que o cristiano deve dar frutos. Por isso diz que o Senhor hace com que de nosso ventre fluya rios de água viva. Amém? Devemos ser esta fonte de águas que a gente busca e encontra paz, encontra consuelo, encontra refrigério. Amém? Encontra um consuelo, um conselho sábio. Amém? Amém, igreja? Em nós outros, o impio deve encontrar tudo isso. Pero como lo vai encontrar? À medida que nós outros seamos transformados. Amém? Glória a Deus, igreja. Se uma pessoa te viene a quejar-se de um vecino, por exemplo, ai daquela vecina, eu estou lavando a roupa, estou entendendo a roupa, e a vecina começa a queimar a basura. E a pessoa se queja com você assim, e tu diz: não, essa vecina é um diabo, tá? E ele a polícia, e ele pega o teto dela. Ou seja, esse é o conselho que o cristiano vai dar. Você deve sembrar paz, amém? Deve sembrar amor, deve dar um conselho a esta pessoa que a ajude a ter uma boa relação com sua vecina, não estar carboneando, sim ou não? E assim são muitos cristianos que seguem a corrente desse mundo, e qualquer coisa chamam a polícia, e qualquer coisa agarram o machete, vamos ao portão a ver o que passa. Como disse um irmão ali no congresso que fomos, o coração do homem se havia convertido, pelo machete não se converteu, então vamos não. Verdade? Ou seja, me entende, irmãos? Tiene que haver no coração de um, irmãos, a demonstração que não somos apenas cristianos evangélicos, gente religiosa que se está no domingo na igreja, não. Devemos mostrar a gente que algo ha cambiado. Quando alguém me vem a buscar por chisme, ou por quejar-se, ou falar mal de quem seja, mamita, papita, tranquila, cambiamos de tema, hablemos de outra coisa, ou por cortesia, vai aí para evitar perder a amistade, mas não siga a corrente. Amém? Porque também essas pessoas são delicadas às vezes. E se não concordas com elas, se te põem inimigos suyos. Então você teremos que cuidar também. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3. Há muitos combinates em o reino de Deus. Tomemos cuidado, amém? Há muitos animalitos daninhos que diz Colossenses 3: se pois habéis ressuscitado com Cristo, que diz aí? Buscad as coisas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Deus. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús, con Cristo en Dios, perdón, escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amém? Hacer morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, tal. Amém, irmãos?
Isso nos disse que um dia fomos combinados, agora por lo menos somos pago roubo por Minas, verdade? Fuente de alimento, amém, irmãos? Já devemos de ser combinados, ou esses malos aí. Então, se isso, irmãos, habla de um processo que é contínuo, amém? É um processo contínuo. Esse processo de buscar as coisas de arriba e rechazar as coisas da terra e desse mundo é um processo contínuo, amém? Foi transformado, foi sanado, foi liberado? Não creio que já todo está, não, é um processo. Todos os dias tem que fazer um exame de consciência e saber como te portou ayer, como hablaste ayer com quem seja, como respondeu, como pensou, como atuou. Esse processo é diário, essa reflexão é diária. Por isso devemos diariamente ter acesso à palavra, amém? Já sei a ler, já sei escutá-la, já sei a cantá-la. A palavra tem que estar aí de alguma maneira, porque é a forma em que nós vamos seguir nesse processo de preparação e de limpeza de parte de Deus. 2 Coríntios capítulo 10. Segundo Coríntios 10 habla de uma batalha, amém? É uma batalha diária. Versículo 1 diz: Eu, Paulo, os ruego por la mansedumbre e ternura de Cristo, eu, que estando presente certamente sou humilde entre vosotros, mas ausente sou ousado para com vosotros. Ruego, pois, que quando estiver presente, não tenha que usar de aquela ousadia com que estou disposto a proceder resolutamente contra alguns que não têm, como se anduviéssemos segundo a carne. Pois, aunque andamos em la carne, que diz aí, não militamos segundo a carne. Porque as armas de nuestra milícia não são carnales, sino poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, derribando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cautivo todo pensamento à obediência a Cristo, e estando prontos para castigar toda desobediência, quando vossa obediência seja perfeita. Amém, igreja? É uma batalha diária, amém? É diário, isso não termina nunca. Esse é um processo de purificação, de santificação, de transformação diário. Você vai dizer, já sou pastor, estou tranquilo. Não. Eu tenho que ser fuente de alimento e fuente de águas limpas, cristalinas, para aquele que não me conhece, ou não apenas para o que me conhece e escute minha mensagem, senão a gente que está fora, que não sabe que eu sou pastor, amém? Me está entendendo, irmãos? Isso é uma batalha diária, contínua. Há um pleito, uma batalha interna em minha mente, em meu coração, el alma, carne contra espírito, espírito contra carne. Isso é diário, amém? É diário. Romanos 8. Romanos 8. Dice versículo 1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme, ¿aló? Sino conforme, amén. Se não queres condenação sobre tua vida, ande conforme o Espírito, amém. Muitos cristianos andam bajo condenação. Por que andam bajo condenação?
porque andam na carne. Amém? A palavra me diz aqui que não há condenação. Não é que não há condenação a todos, está liberado, ninguém está condenado. Não. Há condenação sim, para os que andam na carne. Amém? Aqui está muito clara a separação. Não há nenhuma condenação para os que andam em Cristo Jesus. Amém? Ande em Cristo, camine em Cristo. Disse: os que não andam conforme a carne, senão conforme o Espírito. Amém? Há muito cristiano vivendo bajo condenação. Amém? Porque não caminham segundo Cristo, não obedecem sua palavra, não a põem por obras e não andam em Espírito, senão na carne. Diz em versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me ha librado de la lei del pecado e de la muerte. Porque lo que era impossível para a lei, por quanto era débil por la carne, Deus, enviando a su Hijo em semelhança de carne de pecado, e a causa do pecado, condenou ao pecado em la carne. O Senhor levou todo o seu pecado em sua carne, nosso pecado, amém, em seu corpo. Disse: para que a justiça da lei se cumpliese em nós outros, que não andamos conforme a carne, senão conforme ao Espírito. Glória a Deus, irmãos. Porque os que são de la carne pensam em que, hermanos? Em las coisas de la carne. Pero os que são del Espírito, em las coisas del Espírito. Porque el ocupar-se de la carne é muerte, pero ocupar-se del Espírito é vida e paz. Amém? Não há outra receita. Amém? Não há outro caminho, não há outra forma de livrar-nos da condenação. Amém? É caminhar em Espírito, caminhar em Cristo, viver em Cristo, para Cristo, por Cristo. Amém? É permitir-se ser transformado, é permitir-se ser quitado as escamas que estão aí pelos pescados que atrapamos em mar. Tem que ser quitado as escamas, não vamos a comer essas coisas, verdade que sim? De igual maneira nós outros, venimos aí todos escamosos, escamas em nos olhos, escamas em toda parte, as entranhas todas contaminadas com suciedade, e o Senhor tem que fazer um processo interno em nós outros. Amém? Não é um processo por encimita, não é agarrar aí, quitar de anzuelo, já pum, ao fogo para comer-se. Não. Tem que haver todo um processo de limpar, de limpeza, de preparação, para que de verdade sejamos fonte de alimento. Amém? Quantos querem ser fonte de alimento aqui, irmãos? E fonte de água viva que o Senhor nos ha prometido ser. Amém? Ponga de pé nessa manhã. Esse é o desejo de Deus, que sejamos fonte de alimento, que a gente pueda encontrar em nós todo o que necessitam a partir da palavra do Senhor, para serem também eles transformados, para serem eles sanados, cambiados completamente. Só depende que nós outros nos entreguemos ao Senhor completamente, que vivamos uma vida de santidade, de separação, que nos apartemos de toda contaminação, de todo aquilo que não glorifica a Deus, que não nos hace crescer, que nos apartemos de todo aquilo que não nos conviene, aunque pueda parecer bonito e velho, pero não nos conviene. Melhor apartar-se. Curva tua cabeça nesse momento, cerra teus olhos e põe cuidado a todo o que o Senhor nos ha dito nessa manhã, porque possivelmente a lo largo desta semana você vai viver circunstâncias
em donde Deus te vai cobrar a aplicação desta palavra em tu vida. Quizá uma coisa, uma circunstância, algo vai suceder e com tus familiares, com tus entes queridos na casa, com tu vecindário. Amém? Esteja atento, porque Deus não sembrou essa palavra em teu coração apenas para dizer, bueno, cumpri, já fui domingo na igreja. Não. Essa palavra tem que produzir algo em teu coração e em meu coração. E Deus vai permitir circunstâncias, situações que vão passar. E o Espírito Santo vai estar aí, fazendo-nos recordar desta palavra. Amém? Para que nós podemos viver uma vida santa, uma vida em donde Deus pueda agradar-se de nós, donde Deus pueda alegrar seu coração, se é que podemos dizer assim, ao ver que de verdade estamos sendo cambiados e transformados, e que os hambrientos e sedientos que andam aí fora, buscando llenar esse vazio que não sabem como, puedan encontrar em nós o caráter de Cristo, a vida de Cristo em nós, a palavra do Senhor em nós, a forma de viver de um homem e uma mulher de Deus em nós, de forma que essa gente pode encontrar em Deus o que o Senhor sembrou em nós. Ele puso coisas hermosas, o Senhor nos ha llenado de sua presença, o Senhor nos habla toda vez que buscamos a Ele. Amém? E a gente aí fora busca um mensagem, um consuelo, buscam paz e não sabem onde encontrar-se, buscam aliento às suas vidas, buscam fortaleza. Muitos estão postrados em uma cama de enfermidade, outros postrados em um pecado, em uma condenação, em uma maldição, em os vícios. Buscam como sair-se de aí, porque estão atrapados, não terem força, não terem condição para sair de onde estão. Tu e eu teremos uma mensagem que eles podem sacar de aí. Tu e eu teremos o caráter de Cristo que eles podem conduzir ao melhor caminho. Tu e eu teremos uma palavra que podemos falar a seus corações e se darão conta que de verdade há algo que só Jesus pode fazer, e nada mais pode cambiar o coração humano senão apenas Jesus. E esse Jesus aí está em teu coração e em mim. Esse Jesus aí está. Aleluia. Ele é vivo aí dentro de nós outros. Aleluia. Oh, santo, santo, santo. ¿Quién responderá cada oración? Aleluia, Senhor. ¿Quién es el que brilla más que el sol? Él es mi Señor y Salvador. Oh, Santo. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de
pertenecemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Aleluya. Senhor Deus, damos graças nesta manhã. Que esta palavra ministrada pueda estar presente todos os dias dessa semana, amado Deus. Podamos viver, aplicar essa palavra em nossa vida. Em nome de Jesus.
Aleluia. Um aplauso ao Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Graça por essa palavra, graça. Ajuda-nos, Senhor, a poner por obras, amado Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.